Muito bem, pessoal. Vou falar agora sobre drenagem torácica, tá? Continuando aí nossas aulas de terapia intensiva. Então, o procedimento de drenagem torácica, né, é um procedimento médico onde é realizado a inserção de um tubo, né, na cavidade torácica, tá? Então, é possível você drenar líquido, ar do espaço entre a pleura e o pulmão, tá bom? Lembrando que sempre vai haver uma válvula unidirecional acoplada ao dreno, tá bom? Para que evite que o ar, né, que está no meio ambiente adentre para a cavidade torácica, impedindo aí então a dilatação pulmonar, certo? Então, o procedimento ele é estéreo, né? Então você vai separar aí o material estéreo, tá? Então é realizada aí uma inserção na cavidade torácica, é isolado aí todo o paciente, né? Lembrando que a gente deve manter o dreno abaixo da linha torácica. Então aqui a gente tem um manequim aqui só para mostrar aqui o selo d'água, né? O selo d'água vai funcionar como uma válvula impedindo que o ar entre pelo tubo e suba, tá bom, gente? Para a cavidade torácica do paciente, certo? Então lembrando, nunca elevar esse frasco acima da linha do tórax, né? Então, esse aí é o frasco. Se vocês observarem aqui, nós temos um clamp, tá? Caso esse paciente ele precise realizar um exame ou que esse frasco tenha que ser elevado até a altura do tórax, tem que ser acionado esse clamp aqui, ó, evitando que haja o refluxo, tá? O retorno, na verdade, deste conteúdo que já foi drenado, né? O que pode levar a contaminação no paciente, tamponamento, certo? Então esse aqui é o selo d'água. Tá? Essa aqui é uma válvula, tá? Válvula de vibração e, e ela ajuda para que não haja aí o retorno de ar ou líquido, tá bom? Então vamos falar resumidamente aí o que leva o procedimento de drenagem torácica, né? Por quê? Né? Quais motivos, né, seria necessário a inserção de um tubo lá no pulmão do nosso paciente, certo? Então na UTI é, vai ser quase uma prática aí, vai ser rotina de vocês terem pacientes com dreno de tórax, tá? Então vamos lá. Um dos motivos, derrame pleural, que é o acúmulo de sangue, né, entre as pleuras aí, tá bom? O acúmulo de líquido entre a pleura, comprimindo o pulmão. Então esse líquido ele vai impedir que o pulmão ele tenha a sua expansão normal, tá bom? Pneumotórax, a presença de ar aqui, ó, na cavidade torácica, né, entre a pleura e o pulmão, causando um colapso. Então esse ar ele deve ser drenado. O quilotórax já é o acúmulo de linfa entre a pleura e o pulmão. Isso já é mais raro, tá? Mas meio não é tão fácil de diagnosticar, mas também pode acontecer. O empiema pleural, que é conhecido como piotórax também, que é o acúmulo de pus na cavidade pleural, tá bom? O hidrotórax, tá? É o acúmulo de líquido aquoso na cavidade pleural também, que impede aí a expansão, tá bom? Do normal do pulmão. Então essas são as causas aí e vai apontar a necessidade, tá bom? Para que haja, né, a expansão pulmonar. O paciente ele vai apresentar um quadro de dispneia, desconforto torácico, tá bom? O hemotórax é o acúmulo de sangue, tá bom? E sobre as complicações, ah, sobre as complicações aí durante a drenagem, hemorragia e infecções, tá bom? Podem ser perfurados aí alguns vasos e causar hemorragia no paciente. Lembrando que todo procedimento invasivo nós corremos o risco
de levar micro-organismo para o nosso paciente e causar infecção, tá? Edema pulmonar, o dreno ele pode ficar obstruído, tá bom? Obstruir o dreno é uma complicação. Tamponamento cardíaco, quando você tiver uma hemorragia, né? A presença de sangue no espaço mediastinal, no espaço onde o coração ele tem ali para bater, né? No caso do dreno de mediastino, nas cirurgias no pós-operatório cardíaco, nós vimos isso nas aulas passadas, tá bom? Então, tamponamento cardíaco é uma complicação também, tá? Pneumotórax hipertensivo, empiema, lesões dos órgãos internos, então iatrogenias podem acontecer, né? Perfurar outros órgãos, não só pulmão. O paciente vai ter dispneia, hemorragia, tosse, ansiedade, né? E a drenagem torácica, ela é recomendada aí em todas essas situações aí que nós falamos, certo? Então, pneumotórax, derrame pleural, quilotórax, empiema, hidrotórax, hemotórax e pós-operatórios aí, como nós falamos na aula passada, tá? PO lá de revascularização do miocárdio, ponte de safena, por exemplo. O paciente ele vai sair sim do centro cirúrgico com drenos de tórax e mediastino para drenar aquele conteúdo serossanguinolento aí, tá bom? Que é residual da cirurgia. Combinado? E seguindo em frente, quais são as contraindicações aí? Bom, contraindicações para drenagem torácica, coagulopatias, doenças, né, hemolíticas aí, com problemas de coagulação, tá? Hérnia diafragmática, hidrotórax hepático, tá? E aderências intestinais, tá bom? Bom, falando aqui sobre alguns cuidados que vocês terão que ter, o primeiro deles é o selo d'água, certo? O que é o selo d'água? Então nós temos aqui o dreno, né? Essa parte aqui ela é conectada ao paciente. A outra extremidade sempre deve estar submerso aí, pelo menos 2 centímetros abaixo da água, certo? Por quê? Para que não haja, né, a entrada de ar, né, para o pulmão. E aqui sempre vai ter o que? Um respiro, tá bom, gente? Esse respiro vai permitir que não haja, se fosse, né, vamos imaginar assim, se isso aqui fosse totalmente selado, né, totalmente lacrado, não teria espaço para o conteúdo drenado descer, né? Então, à medida que, né, vai saindo do paciente ou líquido ou sangue da cavidade ali, da pleura, você tem aí, né, a saída desse ar que está aqui em cima, para isso que serve o respiro, certo? Então lembre-se sempre de marcar aqui, ó, no selo d'água, a data e a hora que foi completado aí o selo d'água, tá bom? Então, lembrando mais uma vez que o tubo ele deve ser mantido sempre abaixo da linha do tórax, a extremidade sempre deve estar submersa na água, tá bom? E o conector do paciente, né, ele deve ser sempre, tá vendo aqui, ó, conectado ao paciente estava errado, então vamos voltar lá um pouquinho para vocês verem melhor. Então aqui, ó, vamos voltar lá e dar uma pausa também. Então nós temos aqui o conectado ao paciente e nesse caso aqui, o que você tem aqui, né? Tem um sistema de sucção, né? Se esse sistema fosse totalmente aberto aqui, eu não poderia deixar o meu dreno, né, a extremidade do dreno que está ligado ao paciente sem estar conectado aqui, sem estar submerso do soro fisiológico, né, a solução fisiológica que você vai colocar aqui, porque senão adentraria líquido aqui,
Então nesse sistema aqui é pouco usual, tá? É um sistema fechado hoje, mais moderno, não são frascos assim, são muito grandes esses frascos. Então tem algumas empresas que fabricaram os menores. Então você liga aqui e em seguida o respiro ele vai aqui para a água e é ligado no sistema de sucção que ajuda, né, de forma mais discreta, sem causar lesão pulmonar, a sugar ali o conteúdo a ser drenado, tá bom? Então esse aqui é um sistema um pouco antigo, mas ainda temos essa pressão positiva aí, tá bom? Então essa pressão positiva impede o retrocesso e estabiliza a diferença de pressão, tá bom? Essa pressão ela pode ser constituída por vários frascos, tá bom? Então vamos lá, o procedimento, como é que você vai preparar a bandeja para procedimento da passagem do catéter, né? Quais são os materiais necessários aí, tá bom? Então vamos lá, lâmina de bisturi, fio de sutura, pode ser o Cicrio Nylon 3.0, 2.0, 4.0, tá bom? Isso daí quem vai determinar na hora lá é o médico. Seringas de 20, 40 por 12, agulhas 30 por 7, clorexidina alcoólica para asepsia de pele, tá bom? O sistema fechado de dreno, tá bom? Soro fisiológico, luva estéreo, toda a paramentação médica descartável, tá bom? E o tubo rígido para a drenagem, tá bom? Lembrando que a equipe de enfermagem vai auxiliar posicionando o paciente a 45 graus, tá bom? Se necessário, restringir o braço do paciente, principalmente se o paciente não for colaborativo, tá bom? Vai fazer aí vai restringir o paciente, seja apoiando, tá bom? Seja enfaixando esse braço para que não haja nenhum problema durante a passagem, durante o procedimento, tá bom? Lembrando de levar a cabeceira, fazer a asepsia de pele aí com clorexidina, tá? Pode ser o alcoólico, certo? Você vai preparar aí o anestésico para que o médico faça aí o botão anestésico e preencher com solução fisiológica, né? Conforme preconizado na instituição que você trabalha, a quantidade suficiente para que cubra aí a extremidade do dreno, certo? Lembrando que isso deve ser anotado sempre e após a colocação do selo d'água, né, que é o soro fisiológico, você deve também colocar aqui uma fita que vai demarcar a quantidade, né, exata que você colocou. Por que isso? Ao final do plantão você vai ver o quanto isso subiu aqui, né, o quanto foi drenado e vai lançar nas perdas do paciente, no balanço hídrico. Para isso que serve. Nós teremos aula somente sobre balanço hídrico, que é outra coisa importantíssima na terapia intensiva, tá bom? Então esse aqui é um sistema fechado, estéreo e graduado, tá bom? Uso único, então vai ter aqui 100, 200, 300, 400, 500, 600 ml e você vai marcar lá, né, conforme a sua instituição preconiza, tá bom? Lembrando que isso aqui é um sistema estéreo fechado, você não pode abrir isso aqui e deixar tocar em nada, tá bom? Porque o micro-organismo ele pode se multiplicar e migrar para o pulmão, causando até uma sepse aí no nosso paciente, certo? Então, feito isso, feita a passagem, você vai auxiliar aí o cirurgião na conexão distal aqui do sistema fechado com o dreno, tá bom? Após a passagem, né? Em seguida você vai fazer o curativo, tá bom? Vou voltar ali um pouquinho no curativo, acho bacana essa imagem aqui. Então vai fazer o curativo, tá? Fazer a anotação, né, do aspecto de como está aqui a inserção do dreno, né?
Algumas instituições têm uma outra fixação aqui, chamado meso contra meso, que é um curativo, uma técnica de curativo que vai ajudar a não drenar, aliás, a não sacar, a não tracionar esse dreno, tá bom? Então, orientar o paciente a pedir ajuda, né, para as refeições, lembrando sempre de manter aí ele preso abaixo da linha do tórax. Após todo o procedimento, já é de praxe também descartar todo o material pérfuro cortante aí, certo? Para evitar acidentes, né? Solicitar o exame de raio-x. O que é o raio-x, gente? O raio-x para confirmar aí a localização, certo? Não esqueçam disso. Além disso, após a retirada do dreno, né? Aliás, quem faz a retirada do dreno e o primeiro curativo aí é o próprio médico, tá bom? E esse curativo ele deve permanecer no paciente por 24 horas. Por isso é importante fazer a anotação e a colocação da data e hora, tá? De quem realizou o curativo, para que seja retirado no tempo correto também preconizado. Aliás, perdão, é 48 horas, tá bom? Após o procedimento. Então, curativo datado. Aqui nós temos um raio-x, tá bom? Um exemplo aqui de raio-x. Vocês conseguem enxergar o dreno aqui, ó? Conseguem? Do lado direito, tá bom? Neste caso aqui. Então, para quem não vê muito raio-x, então essa aqui é a área cardíaca, tá bom? Aqui nós chamamos de cúpula diafragmática. E essa parte mais pretinha aqui é o pulmão. Nós temos aqui os arcos costais ou costelas, tá bom? O dreno ele está passando aqui próximo ao segundo espaço intercostal da borda média clavicular, tá bom? Então, quais são os cuidados de enfermagem com o paciente, né, com dreno de tórax? Aí, quais são os cuidados que devemos ter? Bom, essa fica para vocês. E a atividade de hoje, anexar na plataforma, na anotação do aluno, cuidados de enfermagem com dreno de tórax. Tá mamão com açúcar, porque eu acabei de falar vários cuidados aí durante a nossa aula, beleza? Então, por hoje é só. É um tema muito importante esse, então estudem bastante, tenham tudo na ponta da língua sempre, tá bom, gente? Forte abraço a todos, qualquer dúvida eu estou à disposição. Fiquem com Deus.